Olá, tudo bem? Marcelo do The Hat Trap Café aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Transformers que não são Transformers. Você vai entender tudo no decorrer do vídeo. Mas como assim Transformers que não são Transformers? Bom, os Transformers são da Hasbro e da Takara, mas eles não são os únicos robôs transformáveis para a TV e o cinema. Então eu vou falar aqui nesse vídeo de um apanhado de outras séries de robôs transformáveis. Então, tudo começou com Groiser X, o Pirata do Espaço, uma série que eu assistia muito quando criança e era sensacional para a época, uma verdadeira loucura. Uma fortaleza voadora, o Pirata do Espaço, criada por uma raça alienígena que aterrissou aqui na Terra por acidente e que tinha a capacidade de se transformar em um robô. O robô era chamado na série de Robô Gigante e ele tinha um monte de armamentos pesados. Tinha bolas de fogo atiradas às antenas, metralhadora pirata, míssil pirata, míssil final e a última, a arma mais eficaz e destruidora de todas, o torpedo voador, que só podia ser usado no modo fortaleza voadora e arrebentava os inimigos, os robobombas, em 1000 pedaços. Era sensacional. E eu tinha outras armas aqui que eu não relacionei também. Essa série fez muito sucesso na época em que foi lançada e é um desenho bem antigo, de 1976. Eu tinha só 3 aninhos. Só que claro, no Brasil só estreou na televisão muitos anos depois, meados da década de 80. Vamos falar agora de Gundam, mais especificamente Mobile Suit Gundam. Essa série teve origem no dia 7 de abril de 1979, também é bem antiga. E por que Gundam está aqui nessa lista? Gundam, para quem não sabe, eu não sou especialista, não conheço muito, mas eu já vi algumas séries e geralmente a animação dessas séries é sensacional. Gundam são robôs tripulados, eles têm pilotos, e alguns deles têm a capacidade de se transformar. E entre os Gundams que se transformam, eu selecionei 2 deles aqui, da série Gundam 00, que eu gostei muito. Na verdade, é um único Gundam que teve uma evolução ao longo da série. GN003 Gundam Kyrios, e depois na segunda temporada ele evolui para GN007 Arios. E tanto Kyrios como Arios eles se transformam de caças fighters para as unidades Gundam deles, que por sinal são extremamente poderosos. Nessas séries existem outros Gundams transformáveis também, mas eu não conheço muito. Acho que eu lembro que tem um em Gundam Wing, mas de outras séries eu não tenho capacidade de falar. Não sou capaz de opinar. Mas Gundam é uma série que marcou bastante. Os brinquedos de Gundam também são espetaculares, tanto em design como em funcionalidades. Se transformam muito bem, são riquíssimos em detalhes, e tem uma infinidade de brinquedos e kits das mais diversas escalas, todos eles com muitas articulações também. Vamos falar agora de Macross, também conhecido como Robotech. Teve origem em 1982 e a história é basicamente a nave SDF-1, que é uma nave gigante, basicamente formada por várias naves menores que parecem navios, destroyers, porta-aviões. E todos eles se juntam para formar uma supernave enorme e quilométrica. E dentro dela tinham as unidades, os aviões transformáveis, que tinham os modos caças, os modos intermediários Gearwalks e os modos robóticos. E também eram pilotados como os Gundams. Muito bacanas também, com exceção da Lin Min Mei, que quando começava a cantar na série original, dava vontade de dar um tiro na televisão. Ainda bem que nós não vamos falar dela, porque ela era muito chata. E agora vamos falar de Gobots, cujo nome completo é The Challenge of the Gobots. Surgiu como 2 linhas de brinquedos, a Tonka, de 84, e a Machine Robo, de 1982, fabricado pela Pop. Então, a Hanna-Barbera foi lá no Japão e comprou as 2 linhas para lançar os Gobots no mercado americano, contando inclusive com uma série animada, que teve um pouco mais de 60 capítulos. Aqui no Brasil eles ficaram conhecidos como as facções inimigas Guardiões e os Renegados. Mas a animação
que muita gente reclamava dos Transformers, que era muito cartunesca, mas a animação dos GoBots era muito mais cartunesca, com traços muito mais simples, mais infantis e era realmente bastante limitada. Aqui no Brasil, a linha de brinquedos foi lançada por basicamente duas empresas que quebraram a linha de brinquedos original em duas partes. Então foram lançados os Mutantes pela Glaslit e a linha dos Converts pela Mimo. Eu mesmo tive alguns desses aí, eu brincava bastante com os Mutantes. Para a época, eles eram bem bacaninhas e principalmente para quem não tinha acesso aos brinquedos dos Transformers originais, que eram muito raros e caros, eles surgiram como alternativas muito mais viáveis, então dava para brincar bastante com eles e sanar a vontade de brincar com os Transformers originais. E passamos agora para a série Shodenji Robocom Battler 5, traduzido para o inglês Super Electromagnetic Robocom Battler 5, uma animação de 1976 que mostra um robô gigante formado por 5 veículos pilotados, tipo que nem um Megazord dos Power Rangers. Em 2012 foi feita uma animação frenética de alta qualidade que você está podendo conferir uma amostra aqui. É uma daquelas animações que dá gosto de ver, onde a ação simplesmente não para, traços muito legais e animação fluida. Os brinquedos também são um show à parte, imponentes e bastante detalhados. Eu trouxe algumas imagens deles para você nesse vídeo. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, falar das estátuas dos Transformers. Tem várias imagens aqui que selecionei para você, mostrando que são lindas e imponentes, extremamente detalhadas, mas são meras estátuas, então não se transformam. Então não podem ser chamadas de Transformers, né? Pelo menos a meu ver. São meras representações dos robôs cybertronianos. Então elas realmente são muito legais, tem até vários lançamentos aí e sempre os colecionadores ficam doidos correndo atrás, apesar de serem caríssimas. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha achado interessante, que as informações que eu trouxe tenham agregado algo ao seu conhecimento. Se puder dar uma força aí pra gente curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, eu agradeço. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Abraços, fui!